Muito boa noite a você que sintoniza as redes sociais do blog do Carlos Eugênio. Hoje nós temos mais uma edição especial do Conversando com o Carlos Eugênio. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o deputado federal Fernando Rodolfo. E aí, deputado, tudo bem? Tudo bem, Carlos. É uma alegria estar com você nesse blog tão conceituado. E quando a gente é entrevistado e a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que tem credibilidade, isso nos dá muita alegria de falar sobre o nosso mandato, sobre a nossa atuação. Oh, coisa boa. Muito obrigado pela credibilidade, né? Isso não é fácil não, né? Eu sei que não. A gente não. conseguiu. O senhor é de imprensa, né? Credibilidade você conquista ao longo de uma construção diária. É resultado de uma vida de trabalho. E mas perde rapidinho também, né? Muito rápido. É verdade. Deputado, como é que está essa agenda? Essa agenda é uma correria só, né? Semana passada a gente viu que o senhor estava em Saloá entregando tratores. Eu vi que o senhor também esteve na presidência da Compesa, tratando de questões relacionadas ao abastecimento d'água lá de Iratama e também de Miracica. No último sábado, o senhor esteve prestigiando a posse da nova diretoria da Codean, mas também esteve no sítio Lages, se eu não me engano, entregando tratores. Como é que está essa agenda de compromissos que ainda tem Câmara dos Deputados, enfim... É uma correria, né? Desde quando eu era jornalista, minha vida sempre foi num ritmo acelerado, né? Então, eu tive a oportunidade de entrar na política. Cheguei em Brasília, em 2019 foi meu primeiro ano, e a gente imprimiu ali um ritmo de trabalho acelerado também, de muitas articulações naquele primeiro momento, depois de entregas. Naturalmente, em 2024, eu concentrei mais ali num projeto eleitoral em Caruaru, né? Isso acabou me tirando um pouco das ruas de uma forma geral, fora do eixo do Agreste, mas agora em 2025 a gente retoma aquele pique de trabalho com muitas entregas, né? Com muitas visitas a lideranças, a instituições, e é assim que o povo quer. Sim. É esse ritmo que o povo quer. Ninguém vota num deputado para ele ficar dentro de um gabinete em Brasília, no ar-condicionado, assistindo TV Câmara. As pessoas votam porque querem ver resultado. Sim. E eu sou um cara do trabalho. Eu trabalho desde cedo, desde adolescente, né? Saí da infância, entrando na adolescência e já trabalhando. Então, para mim é muito tranquilo, né, ter esse ritmo acelerado. Só quem não gosta muito é a esposa em casa, né? Porque a gente e os filhos, né? E os filhos. Mas a gente faz com muita alegria também. É gratificante você... É uma missão, né, deputado? É um sacerdócio. É gratificante você chegar numa comunidade como eu cheguei sábado em Garanhuns, né, depois do evento da Codean, e entregar tratores para fazer a aração da terra para quem depende do cultivo na roça. Sim. Né? Ele não tem muitas vezes o dinheiro para pagar um trator particular. Se ele pagar, esse dinheiro vai fazer falta a ele. E aí a prefeitura muitas vezes tem dificuldade também de atender. E a gente chega e resolve um problema. Sim. Você ajuda aquela pessoa. E vem resolvendo vários problemas, né? Não só em Garanhuns, né? A gente vê entrega de tratores em outras cidades também. Só para dar como exemplo, a gente já entregou aqui São João, a gente já entregou aqui Lagoa do Ouro, a gente já entregou Saloá, entregamos agora em Garanhuns, temos outros agora para Angelim também. Então, eu estou atendendo essa região do Agreste com muito amor, com muita dedicação. Mas não é só isso. Sim. Né? A gente tem ações diversas, em saúde, em infraestrutura, em turismo, né? Ajudando os municípios aí nas realizações dos eventos culturais. Então, o meu mandato procura estar presente em todas essas áreas. Deputado, o senhor falou que são muitas ações, são muitas áreas, mas uma das ações suas que a gente destaca, muito importantes aqui para o Agreste Meridional, foi uma luta pela questão da duplicação da BR-423, né? Eu lembro, como a gente dá notícia, né? Eu lembro de várias agendas suas com o então ministro dos Transportes, que hoje é governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também com o presidente Bolsonaro. Eu lembro que o senhor foi até em uma das agendas da transposição, o presidente estava inaugurando algum dos eixos da transposição e o senhor foi lá falar em duplicação, acho que no Ceará o senhor falou em duplicação da BR-423. Como é que foi esse trabalho para chegar até essas obras iniciarem, né, da BR-423, da duplicação da BR-423? Isso é um trabalho que começou em 2019 e que as obras começaram ano passado e que teve uma participação decisiva do senhor, né? Olha, eu fico muito à vontade para falar sobre esse assunto, né, porque é algo que faz justiça Sim. à história e à verdade dos fatos. Então vamos lá.
o sonho pela duplicação da BR-423, ele não é de agora. Ele nasceu lá em 2008, 2007, 2008, ainda, não é, com o prefeito de Garanhuns, Luiz Carlos de Oliveira. Eu era radialista nessa época. Isso. Acompanhei um movimento que ele fez ali no Colunata, né, juntando lideranças políticas do Agreste. E todo mundo naquele momento dizia: Luiz Carlos é doido, isso não vai sair nunca. Mas ele foi um entusiasta. Isso. Né? Ele foi um entusiasta dessa luta. E eu, como filho de Garanhuns, naturalmente acompanhei o florescer desse sonho pela duplicação da BR. Né? Eu estudei jornalismo em Caruaru, eu ia todo dia e voltava todo dia. Então eu conheço a dificuldade de trafegar pela BR-423. Quando a vida me surpreendeu em 2018, com a possibilidade e com a oportunidade de ser deputado federal, ainda antes de assumir, eu já comecei a batalhar pela duplicação da BR. Sim. E vou explicar por quê. Garanhuns, desde 1990, não tinha deputado federal. A gente tinha, em 90, saindo da Câmara, Cristina Tavares e José Tinoco. Isso. Saindo da Câmara. De 90 até 2019, Garanhuns ficou sem representação na Câmara dos Deputados, só dependendo de deputados das outras regiões. Isso. Mas isso foi corrigido em 2018. E eu tinha essa dívida de gratidão com Garanhuns de lutar pela BR-423. Então, ainda antes de assumir, estive com o ministro dos Transportes, Walter Cassimiro. Ele era ministro de Temer ainda. Sim. Porque o mandato da gente começou em 1º de fevereiro de 2019. Uhum. O mandato de Bolsonaro começou em 1º de janeiro. Mas ali entre outubro e dezembro, o presidente era Temer. Naquele momento eu já estava em Brasília como deputado eleito, antes de assumir, pedindo a duplicação. E o ministro veio até Garanhuns. Ele veio. Aquele ministro de Temer, que é funcionário de carreira do DINIT, ele me disse: Fernando, eu não acredito que a solução ideal para esse trecho de rodovia seja a duplicação. Na minha opinião técnica, o que vai resolver aqui o problema são pistas auxiliares em alguns trechos críticos. Nas curvas, né? Nas subidas, né? Chamada a terceira faixa. É, né? A terceira faixa. Essa foi a opinião dele. Mas havia o sonho pela duplicação. E ele não entendia isso. Porque não era daqui, não sabia a realidade. Pô, a gente estava vendo rodovias sendo duplicadas em vários lugares do país, porque aqui na nossa não. Sim. Ele saiu, entrou Tarcísio. E aí eu comecei DINIT. Que o DINIT, para quem não sabe, é um órgão do governo federal que está atrelado ao Ministério dos Transportes, ou Ministério da Infraestrutura. Uhum. E é esse órgão que executa a obra. Fui lá, primeira visita minha oficial como deputado já empossado no DINIT. General Santos Filho me recebeu ainda em 2019, comecinho do ano, começo do mandato. Ele disse: deputado, deixa eu lhe explicar como é o processo. Primeiro, para essa obra sair do papel, primeiro para ter papel, porque não tinha mais projeto. Uhum. Eduardo, quando era governador, havia um projeto naquela época, que ele era governador, só que o projeto ficou obsoleto, morreu no tempo. Aquele não servia mais. Então, em 2019, não tinha nada, absolutamente nada em Brasília sobre duplicação de BR-423. Só tinha a nossa vontade, o nosso desejo. Ele disse: deputado, primeiro a gente precisa garantir recurso, ou seja, garantir dinheiro. Não tem dinheiro para fazer essa obra. Então o senhor tem que mobilizar a bancada pernambucana, a bancada do seu estado, para incluir a duplicação da BR como uma prioridade no orçamento de 2020, que é o ano seguinte. Sim. Então eu fui, eu ainda inexperiente, verdinho, chegando em Brasília, mas montei uma equipe de técnicos, uma equipe muito eficiente, e essa equipe me auxiliou muito na busca por essa emenda à LDO. Quando o governo mandou a LDO para a Câmara, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, esta lei, para vocês entenderem, é a lei que vai
definir o que é prioridade no ano seguinte para o governo federal executar. Se estiver na LDO, ótimo, o governo pode licitar a obra, lançar edital, licitar a obra, contratar a empresa e começar. Se não estiver, é só discurso, né? Se não tiver, é só discurso. E aí foi o ano inteiro, Carlos Eugênio, 2019 inteiro, indo no DINIT, indo no ministro Tarcísio, que me ajudou muito. Isso. Se alguém tiver a oportunidade de conversar com o governador de São Paulo, pergunta a ele. Ele sabe, toda vez que ele me vê nos eventos, ele diz o homem da BR. A gente estava na posse de Milei, do presidente Milei na Argentina. Tarcísio, quando chegou lá que me viu, disse o deputado da BR. O deputado da BR. Por quê? Porque ele cansou de me receber Isso. lá em Brasília para resolver isso. E aí, enfim, chegou a época de fazer a emenda LDO. Procurei Augusto Coutinho, que ainda hoje é o coordenador da bancada. Ele também me ajudou bastante. Se tem alguém que me ajudou, é Augusto Coutinho. Sim. A mobilizar os deputados. Nas reuniões de bancada, toda vez eu falava da BR-423, até que todo mundo aceitou. Comprou a ideia. Comprou a ideia. O pessoal aceitou, tanto os deputados como os senadores. E aí, aprovamos a emenda, incluímos na LDO. Inclusive, tem até um vídeo que a gente gravou no dia da votação, quando encerrou a votação que aprovou, a gente gravou com o Augusto Coutinho ali no Salão Verde da Câmara, ele dando esse testemunho. Ele dando esse testemunho e falando a verdade. Sim. Quem lutou ali fui eu. Então, qual era o nosso desafio daí para frente? Aí procurei, no começo do ano de 2020, o ministro Tarcísio. Disse, ministro, o senhor me orientou, está aqui, está na LDO, conseguimos. Aí ele disse, deputado, agora, deixa eu lhe explicar uma coisa. Estar na LDO não significa que o governo tem a obrigação de fazer. Se o governo quiser fazer, ele pode porque já tem previsão legal. Sim. Mas ele não tem a obrigação. A gente precisa convencer a Casa Civil. Ou seja, o presidente Bolsonaro. Mais uma batalha, né? Outra batalha. Bolsonaro, naquele momento, era muito difícil a gente ter uma audiência com ele no Palácio do Planalto. Não era fácil. Muitos pedidos, muita gente. Eu não era do partido dele, do PSL na época, então ele priorizava aqueles que eram do partido dele ali. Sim. Mas eu fui insistindo, até que eu recebi um convite para integrar a comitiva do presidente Bolsonaro para uma visita numa cidade lá depois de Salgueiro, que já é Ceará, não estou lembrado do nome agora especificamente, mas já é Ceará. E tipo, a visita era amanhã, eu recebi o convite 2 dias atrás. Eu disse, eu vou para lá, para o Ceará. É a oportunidade de falar com ele. É a única oportunidade que eu tenho. Pandemia. Veja uma loucura. E aí, o que é que aconteceu? Eu fui convidado para integrar a comitiva, mas no local. Não era para vir com ele no avião. Eu me lembro como hoje. Cheguei em Recife, 11 horas da noite. E a distância de Recife para lá? Entrei no carro, disse, vamos para Salgueiro agora. A gente cortou a madrugada toda. Cheguei em Salgueiro de manhã, acho que já eram as 9 horas da manhã, mais ou menos isso. E aí só entrei no hotel, tomei o banho e fui ao encontro do presidente na cidadezinha vizinha que já era Ceará. Ali nas mãos eu só tinha um ofício e no coração um sonho, que era de conversar com Bolsonaro e convencê-lo a autorizar a licitação. E o Tarcísio estava lá. Antes de falar com o Bolsonaro, eu falei com ele. Ele de novo, deputado da BR. Eu disse, pronto, eu vim aqui hoje, ministro. Foi para falar com ele isso aqui. Eu disse, pronto, a hora é essa. Aí chegou uma hora que eu cheguei perto. O Bolsonaro disse, presidente, tudo bem, tudo bem. Eu sou de Garanhuns, sou deputado federal. E eu queria aqui lhe fazer um pedido. Tentei por diversas vezes uma audiência. Ele disse, realmente é muita gente, não deu, mas diga lá, o que é que há? Eu disse, olha, lá na minha região, a gente tem um sonho de uma duplicação da BR-423, um trecho da BR-423, mais ou menos ali 120 quilômetros. E aí ele disse, tá na LDO, não acredito, tá na LDO, já tá na LDO.
Meio caminho. Já falou com o Tarcísio? Eu disse, já falei com o Tarcísio diversas vezes. Ele, Tarcísio, Tarcísio! Aí gritou, o Tarcísio veio. Eu acho que tem até um vídeo na hora que o Tarcísio chega lá, tem uma foto. E aí ele disse, Tarcísio, o deputado está falando aqui da duplicação. E o Tarcísio, como já era conhecedor, ele disse, não, presidente, ele já me procurou diversas vezes e o Bolsonaro acelerado como tá tudo certo para listar? Tá. Deputado, vou lhe receber no Planalto. Olha. Aí lá a gente acerta isso. E eu fiquei muito feliz. E não deu outra. Na outra semana, chega um e-mail do cerimonial lá, me convidando para ir para a audiência lá com o Bolsonaro. E eu fui. E naquele dia, essa foto está registrada, né? Eu entregando o ofício ao presidente, né? Ele recebendo lá. E o ofício dizia o seguinte: peço, em nome do povo de Pernambuco, sobretudo do Agreste Meridional, a publicação de edital para licitar e contratar empresas que vão executar a BR-423 de acordo com a emenda já na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e tal. O desafio era que o governo federal... Eu estou me estendendo porque essa história precisa ser contada. Sei. O desafio era que o governo federal publicasse o edital ainda naquele ano, até 31 de dezembro de 2020, porque se virasse o ano para 2021... Ia colocar de novo, ia fazer todo o mesmo processo. E aí, eu me recordo quando foi em novembro, o ministro Tarcísio me liga de manhã, 7 e pouca da manhã, ele acorda cedo também, recebi a ligação do ministro Tarcísio. Ele disse, deputado, olha aí o Diário Oficial, já está publicado o edital. E aí a gente anunciou isso, fizemos muitas divulgações na época, e realmente estava lá publicado o edital para a contratação das empresas. Foram contratadas 3 empresas de Minas Gerais, naquele momento. E aí, por que 3? Porque é um consórcio de empresas. Ele me explicou, isso. Não é uma empresa só que faz, é um consórcio. Uma empresa faz o projeto conceitual, outra faz o projeto ambiental, e esse projeto ambiental, preste atenção, ele tem que ser feito ao longo do ano inteiro, porque ele tem que pegar inverno, ele tem que pegar verão e tem que pegar inverno. Isso. Porque é o estudo que vai apontar o impacto ambiental que essa obra vai causar. E aí, depois do projeto ambiental, tinha um projeto executivo e a empresa que faria o projeto executivo é que iria executar a obra. Então, foram contratadas essas empresas. Já tinha dinheiro para esses projetos. As empresas fizeram o projeto, as duas iniciais, e faltava o projeto executivo. Mas o executivo, para iniciar a execução da obra, ele só poderia ser feito após a CPRH, que é um órgão do governo do estado, liberar a licença. A CPRH pega o projeto, analisa, item a item, e aprova. Quando ele aprova o projeto, ele libera a licença da CPRH para poder a empresa começar a mexer no solo e executar a obra. Aí o que é que aconteceu? O governador da época, Paulo Câmara, adversário político de Bolsonaro, não liberou a licença da CPRH. Ele simplesmente travou, engavetou. Paulo Câmara foi o culpado pela obra de duplicação da 423 não ter começado ainda no governo Bolsonaro. Sério. Ele foi o culpado. Então foi uma ação política, ação totalmente política. Aí chegou, a gente já está aqui falando do ano de 2022. Isso. Porque eu disse o quê? Que o projeto ambiental levava 1 ano para ser feito. Isso. Né? E aí, 2022, eleição. Se Paulo Câmara libera a licença da CPRH, Bolsonaro estava pronto para dar ordem de serviço. Ia dar tempo dele dar ordem de serviço. Mas se desse durante a eleição, no ano da eleição... Se desse durante a eleição, naturalmente ele ia ter o fruto político disso. Isso. E Paulo Câmara, que era o governador, contra Bolsonaro, né, eleitor de Lula, segurou, impediu que Bolsonaro desse a ordem de serviço naquele momento. Por isso que ela veio ser dada só agora no governo Lula já, né? Com a governadora Raquel Lira. Aí Raquel Lira, quando assumiu o governo do estado, antes de assumir, quando ela ganhou a eleição, antes de assumir, ela foi a Brasília, numa reunião lá
com os deputados de Pernambuco, ela abriu a palavra para que a gente pudesse expor as necessidades de cada um ali. E, naturalmente, a minha fala, naquele momento, foi nesse sentido, dizer, tudo isso aqui eu expliquei. Disse, governadora, a duplicação da BR-423 é um sonho que vem de muito tempo, balalá, belelê. Expliquei tudo, e aí eu disse, falta agora a senhora liberar a licença da CPRH, coisa que Paulo Câmara não fez. Carlos, essa conversa foi em dezembro de 2022. Ela assumiu em janeiro de 2023. Em março de 2023, ela iniciou o processo para liberar a licença da CPRH. A lei diz que quando você vai liberar a licença da CPRH, é necessário se fazer uma audiência pública em algum lugar por onde a obra vai passar. Vai ter um impacto, né? E ela fez a audiência pública em Lagedo. Isso. E eu fui em Lagedo. O senhor participou dessa audiência, fui né? lá e contei toda a história, fiz justiça ao ex-presidente Bolsonaro e falei da minha luta por essa obra. Ok. Ela liberou a licença da CPRH, veio o projeto executivo, em seguida a execução da obra. Foi quando o presidente Lula assinou a ordem de serviço ali em dezembro. Essa é a história. Sim. Não existe uma vírgula a mais nem uma vírgula a menos nisso. Mas, deputado, o senhor contou toda essa história, contou sua participação importantíssima, né? Assim, a gente pode até dizer vital, né? Para que esse projeto da duplicação da BR-423 hoje se tornasse realidade. Primeiro no trecho, né? Entre São Caetano e Lagedo e, posteriormente, até Garanhuns. Mas a gente vem observando, deputado, ultimamente foram expostos outdoors do deputado federal Felipe Carreiras, dizendo que foi o único deputado que colocou recursos para a duplicação. Como é que o senhor vê essa mídia que foi feita pelo deputado Felipe Carreiras? Olha, eu fico feliz quando eu vejo outros deputados, e aqui sem hipocrisia nenhuma, abraçando também essa luta, porque essa luta não tem que ser só de Fernando Rodolfo. Não tem que ser só minha, essa luta tem que ser de todos. Inclusive, Carlos, eu sou presidente da Frente Parlamentar em defesa da duplicação da BR-423. Sei. Existe uma frente, Existe uma frente formada por mais de 200 deputados. E aí você diz, mas Pernambuco só tem 25. Aqui a gente tem deputados de todo o Nordeste participando dessa frente parlamentar. E facilita até a liberação de recursos. Porque eu chego, por exemplo, no Ministério dos Transportes, não é só um deputado, Fernando Rodolfo, é o presidente da frente parlamentar que está chegando para fiscalizar, para cobrar. E eu fico feliz quando eu vejo outros colegas querendo se integrar a esse movimento. Toda ajuda é bem-vinda. E toda ação política que é feita, o deputado titular dessa ação, ele tem todo o direito de divulgar. Certo. Né? O Felipe é alguém que eu tenho uma boa relação lá em Brasília, ele colocou R$1 milhão. Essa obra é de quanto? Essa obra é de mais de 400 milhões. Ou seja, 400 vezes esse 1 milhão, né? Eu penso que foi algo simbólico só que ele fez, só para dizer que fez alguma coisa. O próprio Felipe sabe que esse recurso é irrelevante para uma obra vultosa como essa, da duplicação. Até o secretário parlamentar Gersinho Filho brincou, né? Dizendo que com esse recurso dá para pagar quentinha. Não dá nem para pagar quentinha, né? Que trabalham na obra. Realmente, eu penso que essa foi uma ação apenas para ele, como a gente diz no linguajar popular, botar a cara, né, e dizer, olha, eu também tô aqui querendo ajudar, né, enfim. Assim como ele também, o Silvio Costa Filho, como deputado, de vez em quando também fala nessa duplicação. Certo. Mas são deputados que são bem-vindos nessa luta. Perfeito. Eu não quero ser pai de nada. Né? Eu quero apenas fazer justiça. Essa duplicação está saindo aí graças a esse movimento que foi feito desde 2019 até agora. Agora, se todos os 25 deputados, além de mim, os outros 24, quiserem participar, serão muito bem-vindos. Perfeito. Né? Se cada um botar 500 mil, 1 milhão, pelo menos para dizer, olha, estou aqui. Na prática, né? Não vai se vir muito, porque o dinheiro já está garantido. Entendo. Veja, a obra só começa, Carlos, quando o dinheiro está garantido. Então não adianta eu chegar e botar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, não adianta. Então, com ou sem emenda, a obra está garantida. Com certeza, não tem a menor dúvida. Né? Esse é o primeiro lote, até Lagedo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é bem-vindo, naturalmente, todo dinheiro é bem-vindo, né? O DINIT vai usar para alguma coisa,
mas é desnecessário. Sei. Não foi uma emenda que poderia ser melhor aproveitada para outra coisa. Entendo. Né? Até porque, agora, para colocar a cara e divulgar como foi feito, bacana. Eu não vejo nenhum problema nisso. Tranquilo, é legítimo. Né? Perfeito. Deputado, o senhor tem toda essa luta, né, na questão da duplicação da BR-423. O senhor é presidente da frente parlamentar, né, da duplicação. Então, o senhor é uma das pessoas mais bem informadas com relação a essa obra. O que os garanhuenses querem saber é, a obra ela já iniciou no trecho São Caetano-Lagedo. E essa segunda etapa, tem alguma sinalização? Já tem prazo? Como é que está isso? Olha, eu faço política com muita sinceridade. Com muita sinceridade. O que eu ouvi de gente que estava dentro, por exemplo, o ministro Tarcísio, na época, é de quê? Por que está sendo feito até Lagedo e não direto até Garanhuns? Porque até Lagedo essa obra tem um custo. Sei. De Lagedo para Garanhuns ela vai custar 5 vezes mais. Uhum. Né? Então a gente tem que jogar limpo com o povo. Certo. Por que, deputado, vai custar 5 vezes mais? Fiz essa pergunta também. Desapropriações, viadutos, tem muralha de pedra, tem muita coisa. Trecho urbano, né? Que eu acho que deve ter mais, né? Entendeu? Então, assim, ela é um trecho mais delicado para se fazer de Lagedo até Garanhuns. Aí eu pergunto ao ministro, mas sai? Ele disse, sai. Agora, todo esse processo tem que ser feito de novo. Entendo. Né? Veja, de São Caetano a Lagedo, a previsão é de uma obra de 2 anos. Certo? Então, falar agora, seja quem for, dizer vai dar ordem de serviço para o segundo lote, está mentindo. Certo. É uma ação eleitoreira. É uma ação, porque, veja, primeiro tem que terminar essa. Como é que você vai construir, fazer a duplicação Lagedo, Garanhuns, sem terminar primeiro o São Caetano Então Lagedo? Não há possibilidade de serem construídas simultaneamente? Eu acho muito difícil. Entendo. Eu, como deputado, estou sendo bem sincero, eu acho muito difícil. E o senhor é o presidente da frente parlamentar, pode gravar, né, e depois colocar. Quem quer que seja, que chegar aqui dizendo, Ana, vamos dar ordem de serviço, seja ministro, governador, o que for. Eu, Fernando, não acredito. Porque eu sei o que eu vivi de 2019 até agora para essa obra começar. Entendo. Entendeu? Então, todo esse processo tem que ser feito novamente. Então não pode vender ilusão a Garanhuns agora. Eu não vendo essa ilusão, não. Entendo. Quem quiser dizer por aí que vai sair, diga e assuma a responsabilidade. Uhum. Eu não assumo essa responsabilidade. Certo. Porque eu sei que é muito difícil terminar uma e já começar outra. Sei. Né? Tem que fazer todo o processo, tem que ter licença de CPRH, tem que ter projeto, mesma coisa. Mas Fernando Rodolfo está disposto a fazer tudo de novo? Deixa terminar Lagedo e a gente já vai começar. É uma questão de calendário. Veja, se Sei. são 2 anos para terminar essa obra vai terminar no final do ano que vem. Certo. Final do ano que vem. Final do mandato do presidente. Ele não sabe nem se vai ser reeleito. Como é que ele está dizendo que vai fazer uma obra que ele só pode começar em 2027? Entendo. Ele não sabe nem se vai ser presidente, entendeu? Entendo. Essa é a verdade. Deputado, ainda falando sobre rodovias, assim que o senhor assumiu o mandato de deputado federal, a gente tinha um problema muito grave lá ali na BR-424, a Curva da Laranjeira. Vários acidentes foram registrados ali naquele trecho, muitas vidas foram ceifadas ali, muitas famílias ficaram sem seus entes ali naquela Curva da Laranjeira. Eu lembro que o senhor brigou junto ao DENIT para instalar sinalização, instalar redutores de velocidade. Num momento conseguiu. O fato é que hoje nós temos lá uma lombada eletrônica instalada. O senhor acredito que passou por lá no último sábado, né? O sítio Lages é ali naquela região. Mas a gente ainda tem aquela curva acentuada, né? A Curva da Laranjeira, ela continua com o mesmo percurso, apesar da redução da velocidade. Existe alguma expectativa, existe algum projeto, algum trabalho seu com relação para mudar, modificando o trajeto daquela curva? Olha, veja, Carlos, eu sempre acreditei que redutor de velocidade ali, lombada eletrônica, não ia resolver o problema. Certo. Se você analisar, a maioria dos acidentes que aconteceu ali na curva e que acontecem na Curva da Laranjeira são provocados por motoristas irresponsáveis, alcoolizados. Então o bêbado ele não vai respeitar a lombada eletrônica. Não. Ele vai passar com tudo e vai provocar o acidente do mesmo jeito. O que resolve ali é a retificação daquela curva, é acabar com a curva. Sei. Também foi um projeto
um pleito que eu levei ao DINIT desde o começo do meu mandato, em 2019, e pedindo isso, levantando essa bandeira de que precisava acabar com aquela curva, enfim. Fui atendido. O projeto já está pronto. Boa parte da área ali já foi desapropriada. Sei. Só falta um terreno ser desapropriado. Tá porque você sabe que aquele terreno ali é particular. Sei. Né? Então, não Inclusive, era de um dono até só. Um projeto de um shopping mais em cima, né? Tem uma questão. Ali né? não era de um dono só, acho que tinha 3, 4 donos ali. Sei. Só falta resolver um. Uhum. Só falta uma desapropriação para aquela obra começar. Sei. Então, o projeto já foi feito, as desapropriações já começaram, e a expectativa do DINIT, eu tive agora há pouco, lá para resolver um outro problema também em Garanhuns, e cobrei da Curva da Laranjeira, é que ainda este ano a obra comece. Certo. Não é uma obra demorada, vão derrubar aquilo ali, não vai retificar, não vai ficar uma reta, mas vai dar uma suavizada muito grande. Vai ficar uma curva então, nós vamos quase... ter um corte, né? Naquela... É um corte, vai derrubar aquela... Entendi. Vai tirar aquela... Vai tirar aquela montanha aquela curva que hoje é acentuada, ela vai ser suavizada. Ela vai ficar muito mais suave, aquela curva ali. Então, quem vem de um lado ou do outro vai ter visão do lado oposto. Certo. Isso aí vai ser feito. Deputado, outro assunto relacionado à rodovia é aquele acesso ali à Brama e ao Viana e Moura, pela BR-423, ali na altura do posto Caçulinha. Eu vi que no começo desse ano o senhor esteve lá, junto com o secretário parlamentar Gessinho Filho, né, mostrando, parece até o trânsito da Índia, né? Vem carro de todo lado, acidentes constantemente tem acidente ali. Até o pessoal do posto fez uma ação ali, mas mesmo assim o motorista não respeita, né? Que o acesso pelo posto, enfim, ele conseguiu suavizar aquele problema, mas mesmo assim não resolveu. Olha, eu vi que o senhor esteve lá e em seguida o senhor foi ao DINIT. O que é que tem de concreto, de sinalização, de concreto que aquele problema pode ser resolvido? Olha, ali começou, a discussão ali começou quando nós identificamos a necessidade primeiro de uma passarela lá. Era uma passarela lá em Manoel Shell, que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, e outra lá na Brama. Coloquei o recurso, né? Houve um problema no DINIT, mas o dinheiro está lá garantido, e até agora essa passarela não saiu. Diante desse tempo, dessa demora para a obra sair, surgiu esse outro problema, que se agravou, né, com o advento, com o crescimento ali do Viana e Moura. Isso. É outra cidade. Outra cidade dentro de Garanhuns. Então, resultado, se eu tenho uma área que está crescendo, onde as pessoas têm carro, onde aumenta o número de fluxo de veículos, isso ia desembocar em algum lugar. Né? Esse problema eclodiu ali na BR-423. E é muito mal planejado. E a gente foi lá, eu fui lá com o Gessinho, vimos, eu fui ali, a intenção de ir ali era fazer o registro em imagens para que eu pudesse levar lá para Brasília. Vê, qual é o sentido de uma cidade ter um deputado? Poder brigar, né? Um morador ali do Viana e Moura, ele pode chegar lá no DINIT em Brasília e ser recebido pelo presidente? É muito difícil. Ele não vai chegar nem no DINIT em Caruaru, que é a superintendência regional, né? É muito difícil. Então você vota em alguém que conhece o seu problema e este alguém, ele tem uma procuração dada pelo voto para resolver os problemas ali. Então, lá vai eu. Fui lá naquele local, filmamos, registramos tudo e levei até o DINIT. Mas antes disso, eu mandei um ofício. Né? Esse ofício foi respondido 3 dias depois. E aí, eles disseram, não, no primeiro momento vamos instalar redutores de velocidade. Eu fiquei inconformado com essa resposta, porque o problema ali não é redutor de velocidade, até porque nem tem velocidade. E tem um redutor mais para frente, né? Um pouco mais para frente. E ali os carros não passam em alta velocidade, ali todo mundo passa devagar. O problema é o cruzamento, é a travessia, né? É o acesso. E aí lá vai eu, fui no DINIT pessoalmente agora, com o notebook, mostrei as imagens lá, disse aqui, ó. O problema que eu quero mostrar a vocês é esse aqui. Aqui não é semáforo que vai resolver. É diferente de um ofício, né? Veja, não, é diferente. É diferente de um ofício. Veja, eu não sou engenheiro. Eu sempre digo o seguinte: deputado é deputado. Eu não sou médico, eu não sou engenheiro. Se o problema é na saúde, eu tenho que procurar quem entende. Se o problema é de engenharia, eu tenho que passar a bola para quem entende. Eu disse, eu vim aqui pedir a vocês que façam um estudo.
Agora, eu não preciso ser engenheiro para ver que o problema aqui se resolve com obra. Isso. Tem que fazer uma intervenção. Quando eu mostrei, Carlos, as imagens, ele viu na hora. Ele disse, não, isso aqui é uma rotatória. Sim. Não tem o que discutir mais, deputado. Faça um novo ofício aqui pedindo a instalação de uma rotatória lá que a gente vai atender. Pronto. Eu vi que o senhor falou até em garantir recursos, né? Para a execução dessa rotatória. Outra coisa interessante de se frisar. Eu sou deputado federal, eu tenho as emendas do meu mandato. Então, quando eu vou pedir uma obra como essa, o cara não vem para mim dizendo, não tem dinheiro. E se ele disser não tem dinheiro, eu boto. Sim. Se o problema é dinheiro, eu resolvo. Eu coloco a emenda parlamentar aqui para você fazer a obra. Então, essa situação lá do Vianney Moura e da Brama, tendo o projeto do DENIT... Coloquei à disposição. Se o DENIT precisar de emenda, sim, vai ter. O DENIT só não vai ter a desculpa de dizer não vamos fazer porque não tem dinheiro. O dinheiro eu vou garantir como meu mandato. Deputado, o senhor falou, quando o senhor estava falando dessa questão lá da Brama e do Vianney Moura, o senhor falou em Manuel Shell. Eu lembro que em Manuel Shell, eu trouxe uma notícia no blog com relação a que ali, naquele cruzamento ali entre a BR-424 e a entrada de Manuel Shell, nós teríamos uma passarela. Ali também já teve acidentes, muitos. Muitas crianças precisam passar ali para ir para a escola. Não é de hoje esse problema. Não é de hoje esse problema. E a solução também, o senhor falou sobre essa solução, acho que foi lá em 21, colocou recursos. Em 2019 eu já falava 19. Como é que está esse processo? Vai ter ainda essa passarela? Vai. O que aconteceu? Cheguei lá na Câmara, inclusive quando eu falei do ministro, do Walter Cassimiro, ele foi lá comigo. Sei. Ele ainda era ministro de Temer. Ele foi ver a situação. Foi lá. O que é que ele disse? Deputado, isso aqui a gente faz com verba de manutenção. Carlos, agora eu estou lembrando. Antes de ser deputado, quem pesquisar no YouTube aí vai ver, eu ainda apresentador de televisão, falando em Caruaru, já cobrava isso. Uhum. Tinha um ministro que era, eu não estou lembrado o nome dele agora, ele era o ministro dos transportes no governo Temer. Ele era de Maceió, não lembro agora o nome dele. Ele saiu para ser candidato a senador, aí entrou o Walter Cassimiro. Esse ministro, o primeiro, ele que inclusive era do meu partido, ele deu uma entrevista e disse, isso aqui a gente faz com verba de manutenção. Sim. Ou seja, verba do próprio órgão. Não precisa de dinheiro extra para isso. Eu guardei isso na minha cabeça e quando eu trouxe o Cassimiro aqui em Garanhuns, ele repetiu isso. Não, isso aqui a gente faz com verba de manutenção. Eu vou sair do ministério agora, dia 31, mas eu já vou deixar encaminhado. Ótimo, maravilha. Em 6 meses essa passarela está pronta. Resultado, não deixou. Então passou 2019 inteiro eu esperando a passarela, não aconteceu. Nada. Aí procurei o DENIT novamente, eu disse, rapaz, a passarela lá... Aí disse, deputado, a gente assume o compromisso de fazer. Não se preocupe. Estamos em dívida com o senhor e com Garanhuns. Isso já é 20. 2020. Aí não fizeram de novo. Aí chega eu em 2021. Disse, olha, eu estou aqui pelo 3º ano já pedindo essa passarela. Vamos fazer um negócio. Eu vou colocar o dinheiro para você fazer. Quanto é para fazer a passarela de Manuel Shell e da Brama? 2 milhões cada um. Coloquei. O que é que aconteceu? Não fizeram a obra. Não fizeram a obra. Eu tenho um e-mail, o diretor, o supervisor, o superintendente do DENIT aqui em Pernambuco, atestando, reconhecendo que o dinheiro está lá, mas que houve um problema de projeto. A primeira empresa que eles contrataram fez um projeto que a supervisão do DENIT não aprovou. Sim. O projeto foi feito, mas eles não gostaram. Traduzindo assim, num vocabulário dentro popular. Do próprio órgão? Dentro do próprio órgão. Não. O órgão contratou uma empresa. Ah, sim. A empresa fez o projeto e o superintendente não gostou, não aprovou. Ele disse, desse jeito não. Aí faz de novo. E aí fizeram novamente o projeto, de novo não aprovaram. Resultado, o dinheiro está lá desde 2021 na conta do DENIT que eu coloquei para fazer as passarelas daqui de Garanhuns e também de Caruaru. Sim. E aí, novamente agora, em Brasília, eu cobrei. E aí me garantiram que as passarelas vão começar a ser feitas este ano. O dinheiro está lá resolvido. O problema do projeto já foi resolvido, já foi solucionado. E a nossa expectativa é que esse ano
comecem as obras da passarela. Então a comunidade de Manuel Shell pode aguardar que esse ano essa passarela começa. Foi a palavra, agora eu tô... É a palavra do DENIT, né? Eu estou bem cuidadoso. Isso. Né? A palavra do DENIT, mais uma vez, inclusive está aí os editais, foram publicados, a empresa foi contratada, tudo isso é verdade, tá na transparência do governo federal. Foram contratadas as empresas para fazer as passarelas. E isso só aconteceu porque eu coloquei o dinheiro. Agora, não aprovaram o projeto, está nessa fase de discussão do projeto. Mas vai acontecer. Olha, Carlos, né? agora é importante falar que as passarelas vão sair. Mas mais importante do que a passarela é a consciência das pessoas. Não adianta ter a passarela e o cara começar a atravessar por baixo com preguiça de subir. É verdade. Né? É o que a gente sempre vê. Então, quero dizer, as passarelas vão sair, eu estou cobrando, já botei o dinheiro, não saiu ainda, foi algo tá acima da minha competência, mas quando saírem essas passarelas, quando elas forem inauguradas, por favor, usem, atravessem por ela, para evitar acidentes. Quando elas ficarem prontas, a gente fala com o deputado e o deputado faz uma campanha de conscientização para que as pessoas se conscientizem. Com certeza. Vamos fazer um intervalo? Bora. Para a gente beber uma aguinha? A gente vai só fazer um pequeno intervalo, é 1 minutinho só. A gente volta já já com mais o deputado Fernando Rodolfo aqui no Conversando com Carlos Eugênio. Carlos Eugênio. Todo dia chega alguém aqui querendo saber. Consórcio Ademicon é crédito para compra de bens ou é investimento? Para o Ricardo, que planta café, é investimento para ter um novo equipamento. Fechou, Ricardo? Lógico, Tadeu. Cafezinho? Tadeu, com esse crédito dá para construir um silo novo na fazenda? Então dá para dizer. É crédito também. Consórcio Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Consórcio Ademicon. Lógico que dá, porque é especialista em consórcio. As principais notícias de Garanhuns, do Agreste e de Pernambuco, além das pautas nacionais que fazem a diferença em sua vida, você confere no blog do Carlos Eugênio. Acesse blogdocarloseugênio.com.br em qualquer hora e fique bem informado. Acesse também o Instagram, blog Carlos Eugênio, blogdocarloseugênio.com.br. O Agreste se informa aqui. Tá todo mundo perguntando. Consórcio Ademicon é crédito para compra de bens ou é investimento? Para Marta, que quer uma casa nova, e para o João trocar de carro, dá para ser crédito. Lógico que dá. Já para o Alexandre... Desculpa, Tadeu. É que tem um grande cliente ali comprando 20 cotas. Aqui é investimento. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Consórcio Ademicon, lógico que dá, porque é especialista em consórcio. Carlos Eugênio. De volta no Carlos Eugênio, ou melhor, no Conversando com o Carlos Eugênio, aqui recebendo o deputado federal Fernando Rodolfo. Deputado que no bloco anterior ele fez um relato, né, dessa questão da duplicação da BR-423, colocando os pingos nos is, trazendo a verdade, né? Falou de passarela lá de Manuel Shell, falou daquele problema lá que a gente está tendo lá na Brama, o acesso da Brama e do Viane Moura. Enfim, a gente falou na curva da Laranjeira, falou nas rodovias, né? Falou nesse trabalho de infraestrutura, né? Mas agora a gente vai falar com relação à destinação, né? Destinação de máquinas, implementos agrícolas. Inclusive, no último sábado, o senhor esteve em Garanhuns fazendo entregas, né? Foram 2 tratores numa comunidade rural. E esse trabalho, a gente presenciou que no finalzinho do ano passado, o senhor esteve em Lagoa do Ouro com o prefeito Quebra Santo, entregando tratores e implementos agrícolas. Teve semana passada em Saloá, com o prefeito Júnior de Rivaldo, também entregando trator. Essas ações, elas também vêm sendo realizadas com perfuração de poços, enfim. Como é que é esse trabalho do deputado Fernando Rodolfo relacionado a essa questão agrícola, de apoio ao homem do campo, às localidades rurais? É muito fácil de entender porque eu tenho esse olhar. A cidade, o município, ela é formada por duas zonas, a zona urbana e a zona rural. A gente não pode trabalhar só para quem mora na cidade. Sim. Né? Quem mora na cidade tem aquela vida corrida, tem as necessidades ali de infraestrutura, de calçamento, de pavimentação, de escola, tal. Mas a gente não pode esquecer quem está lá no campo, muitas vezes abandonado. Até porque se o campo não planta, a cidade não janta, não né? Janta, né? É assim. Então, veja, eles têm um problema lá de estrada para chegar na zona rural, para chegar em casa. Quem mora
numa rua asfaltada, Carlos, nunca na vida vai imaginar a agonia que é para um agricultor sair da cidade e chegar na casa dele com estrada ruim. Verdade. Não vai nem pensar, Transporte porque ele não escolar, vive né? esse problema. As crianças, No transporte escolar. né, você leva seu filho, você paga uma van para levar seu filho na escola, você leva de carro, enfim. A gente não pode pensar só no nosso filho, a gente tem que pensar no filho dos outros. E essa é a missão do deputado. Exato. Imagina a criança que percorre num ônibus quilômetros e quilômetros, chacoalhando ali por conta de estrada ruim. Então, eu tenho esse olhar para quem mora no campo. Mando máquinas para as prefeituras, né? São máquinas que a gente chama de patrol, que é para fazer a recuperação dessas estradas. Reta escavadeira, né, também? Reta escavadeira para fazer as estradas menores, para fazer... Aí você tem famílias que moram no campo, na zona rural, né? E tem como principal atividade econômica a agricultura familiar. Isso. Né? Então, o que é a agricultura familiar? Ele plantar, colher e vender. Isso. Trazer para a feira. Mas para ele plantar, ele precisa ter a terra pronta. Não é simplesmente chegar lá, jogar a semente. Não, ele tem que arar a terra. Para ele arar a terra, gasta dinheiro. Isso. Trator é caro, hora máquina é caro para eles. Isso. Se ele vai pagar 200, 300 reais ali para arar um pedaço da terra dele, esse dinheiro vai fazer falta para ele no final. E deixa de comprar os grãos, né? A semente Não é? que vai plantar, né? Então, se chega o deputado, coloca o trator de graça para ele lá, muitas vezes eu dou o trator para a associação e eu também ajudo com o combustível. O custeio, né? Entendeu? Aí eu ajudo já do particular. Sei. Eu vivo uma entrega, minha vida é uma entrega para esse mandato. Uhum. Sabe? Eu sinto prazer nisso. Sei. Porque era algo que eu sempre falava como jornalista. Poxa, Deus me deu a oportunidade de ser deputado. Foi para fazer diferente. Sei. Então a gente cuida de quem está no campo. A gente cuida de quem está na cidade. A gente cuida de tudo. E muitas vezes você é injustiçado. Porque na hora que você entra na política, há uma parte da sociedade que já te nivela como o pior político que existe. Certo? Vão te chamar de ladrão, vão te chamar disso, daquilo outro. No começo eu sofria muito, mas eu entendo essas pessoas. São pessoas que não acreditavam mais na política. É verdade. O descrédito, né, da Eu classe política. não vou mudar o mundo, mas eu digo a você uma coisa. Eu durmo muito tranquilo, sem medo nenhum de ser acordado pela Polícia Federal. Não tenho esse receio. Se alguém tocar a minha campainha lá às 6 horas da manhã, eu sei que não é a polícia. Graças a Deus. Pode ser um vizinho, pode ser qualquer coisa, mas não é. Consciência tranquila, não tem coisa melhor do que você chegar numa comunidade rural e alguém dizer, graças ao senhor, eu consegui arar minha terra aqui, estou plantando. Ou você chegar num hospital e dizer, graças ao senhor, estou sendo bem atendido porque o senhor colocou o dinheiro aqui para o hospital ser reformado ou para não faltar médico. Sim. Né? Graças ao senhor, minha rua foi calçada, eu não vivo mais na lama. Importante. É isso que me alimenta, é isso que me move. E é muito importante você ter um deputado radicado, um deputado que conheça, um deputado da cidade, um deputado da região, que conheça a realidade da região, que pode viabilizar esses equipamentos, esses implementos, enfim. Eu estava observando, antes de lhe entrevistar, a gente pesquisa, né? E aí eu vi que em Brejão, através de parcerias lá com a então prefeita Beta Cadengue, com Sandoval, com Joseraldo, enfim, com todo aquele grupo lá que fez a prefeitura de Brejão até o final do ano passado, né? Foram destinados recursos na Vila Ferreira, foi feita pavimentação, drenagem lá, também teve destinação de veículos. Esse trabalho, deputado, lá em Brejão, ele vai seguir mesmo após a saída do grupo de Sandoval do governo? Olha, na política a gente tem como foco trabalhar para as pessoas, mas existe, sobretudo nessas cidades pequenas, a questão política que é muito forte. Né? Eu tinha uma prefeita aliada, sim, né? Beta Cadengue é minha aliada, continua sendo. Ela era prefeita, precisava de ações. E eu ajudei. Tanto é que fui o deputado mais votado da história de Brejão, em 2022. O povo reconheceu esse trabalho. Naturalmente, o processo eleitoral chega e aí o povo decide. certo. Né? O povo decidiu fazer uma mudança lá. O prefeito que entra tem o seu deputado federal,
né, já tem o seu grupo político e vai trabalhar a gestão com esse deputado dele. É normal. Mas a gente continua atendendo. Por exemplo, o prefeito de Garanhuns não me apoia. Ele prefere apoiar um deputado de fora. É legítimo. Ele apoia quem ele quiser. Certo. Não é por isso que eu vou deixar de trabalhar por Garanhuns. Né? Inclusive, o senhor entregou vans aqui há algum Eu já tempo. falei tanto Foram aqui 3 vans, né? do que fiz por Garanhuns sem depender de prefeitura. E mesmo assim, eu ainda mando recurso. Mandei para lá 1,5 milhão. Ele era para fazer um PSF. Ele resolveu comprar ambulância e van para o transporte fora de domicílio, né? O transporte de pacientes. Se não me engano, foram 3 vans e um micro-ônibus. E um micro-ônibus, E teve ambulância também. Sei. Teve ambulância também. Tem o PSF do Viana e Moura. Sim. Só foi construído porque eu botei o dinheiro. Certo. Ainda o prefeito era Isaías. Sim. Quem começou ali foi Isaías. Uhum. Né? O dinheiro foi recebido na gestão de Isaías. Mas foi ação minha. Isaías era outro que também não me apoiava. Apoiava outro de fora. Sei. Mas o compromisso com a cidade independe do prefeito. Né? Então, mandei R$500 milhão, por exemplo, para o prefeito Sivaldo Albino comprar a cesta básica. E na doar pandemia. As pessoas na pandemia. Naquele período da pandemia. Inclusive ele já reconheceu isso, fez vídeos e tal. Enfim, eu não me furto a ajudar o município porque o prefeito não vota em mim. E quantos prefeitos por aí também não votam em mim, eu continuo ajudando, porque eu sei que aquele recurso que eu mando, no final, ele entra como dinheiro, mas no final ele vira remédio no posto de saúde. No final ele vira merenda para as escolas. No final ele vira pedra de calçamento para tirar o povo da lama. Sabe, no final ele vira terra arada quando eu mando um trator, um equipamento. É isso. Quando entrega 2 tratores, como aconteceu no último sábado no Sítio Laje, está trabalhando por Garanhuns, independente de prefeito. Independente do prefeito. Então, assim, mas voltando à tua pergunta lá de Brejão, o prefeito vai trabalhar com o deputado dele e eu vou continuar trabalhando com o meu grupo lá. Tem poços artesianos que a gente tem ações que você faz independente de prefeitura. Perfurar poço, mandar equipamento, como a gente está fazendo, através de associações. Então, são muitas ações que podem ser feitas, independente da prefeitura, e a gente vai continuar fazendo sim. Deputado, a gente falou de alguns, quando a gente foi responder sobre o Brejão, o senhor falou de algumas ações em Garanhuns. Mas tem uma ação em Garanhuns que eu considero ela muito importante. É a questão das emendas que foram destinadas para o Hospital Infantil Palmira Salles, né, para a implantação de uma UTI neonatal, né, lá naquele hospital. Como é que estão os trâmites disso? Quais foram os recursos, valor de recursos que o senhor colocou? Enfim, como é que está esse processo para garantir esses leitos de UTI neonatal lá no Hospital Palmira Salles? Olha, quando nós identificamos a necessidade de Garanhuns em ter uma UTI neonatal, naquele primeiro momento, eu pensei em destinar a emenda para o Hospital do Moura, para fazer no Hospital do Moura. Até por se tratar de um hospital que tinha mais estrutura, né, para manter a UTI funcionando. Mas a gente esbarrou num problema político. O governador da época, o Paulo Câmara, era meu adversário. Então, o receio nosso era mandar a emenda para lá e essa emenda não ser aproveitada, não ser utilizada, para que eu não tivesse a oportunidade de dizer em Garanhuns que a UTI foi construída através de recursos que nós mandamos. Aí você diz, mas será que ele ia fazer isso? Ora, ele fez com o Bolsonaro. Engavetou o projeto da duplicação. Da duplicação, né, só para não dar os dividendos políticos a Bolsonaro. Então, eu fiquei com receio de colocar lá e procuramos uma alternativa, que foi o Hospital Infantil. E aí, procurei a irmã, acho que na época era a irmã Cosma. Isso, a irmã Cosma. Ele disse, irmã, o que é que precisa aqui para fazer essa UTI neonatal? Aí ela disse, vou mandar fazer o projeto. Fez o projeto, me retornou, disse, deputado, precisamos de R$1 milhão para implantar a UTI. Eu disse, a senhora não precisa de mais nada, o dinheiro já está garantido. Mandei R$1 milhão. E aí veio o ano seguinte. Eu disse, irmã, eu tinha lhe dito que estava mandando o dinheiro ano passado para a obra
para implantação, porque era uma reforma que elas precisavam fazer Para adequar num o prédio, para né? adequar o prédio e comprar os equipamentos. Daria R$1 milhão isso. E aí mandei. E naquela ocasião eu disse, vou mandar R$1 milhão todo ano para manter O custeio, né? o custeio, porque não adianta fazer a UTI É. e ela não Até por não ser ter um hospital condições. filantrópico, né? Exatamente, e ela não tem a condição de se manter. Não é diferente do Hospital do Moro, que é um hospital do governo do estado. Então, é R$1 milhão para obra e equipamento e R$1 milhão todo ano para manter. Aí chegou o segundo ano, mandei de novo mais R$1 milhão. R$2 milhões já na conta do hospital. Aqui não é conversa, já está na conta do hospital. Se tirar o extrato lá, tá lá. Tá lá. E aí veio o terceiro ano. De novo fui lá agora, no começo desse ano. Irmã, como é que tá a obra? Só olha, nós já começamos a mexer aqui, mas a reforma que a gente iniciou ainda foi com, digamos, de forma... O recurso próprio do com hospital. recurso próprio, doméstica, foram mudanças pontuais. A gente precisa avançar e para isso precisamos de uma empresa. Tem Como o licitar, hospital né? é filantrópico, tem que licitar. E o recurso é federal, né? O Também, recurso né? é federal. É Então público. veio o processo de licitação. Eles lançaram o edital, só apareceu uma empresa interessada em construir a Precisa unidade. no mínimo 3, No né? mínimo 3, que é para ter concorrência. Isso. Aí chama, caducou, né? A Isso. licitação caducou. Aí, de novo, depois de um tempo, lança novamente. Aí só apareceu mais uma vez uma empresa só. Oh. Aí caducou de novo. Por fim, né, foi lançado agora recentemente. Eu estou aguardando a posição do hospital para saber se dessa vez deu certo ou não. Mas me parece que na terceira tentativa a lei já permite Que ela faça uma que dispensa. faça uma dispensa de licitação. Mas a boa notícia é que essa obra vai avançar. Agora ela está pronta para começar. Não é falta de dinheiro, não. O Hospital Infantil já está com R$2 milhões na conta para fazer essa UTI neonatal. Deputado, para a gente fechar esse bloco, eu queria... E anunciei mais um, né? Sim. Agora já tem 2 já estão na conta e mais R$1 milhão vai entrar esse Ou ano. seja, 3 milhões para o Hospital Infantil Palmeiras Salles. Deputado, para a gente fechar esse bloco, eu preciso lhe questionar com relação a essa questão dos precatórios do Fundef. A gente viu que é um trabalho que o senhor vem fazendo, o senhor colocou um site no ar em que as pessoas podem até consultar, né, o professor ou até os herdeiros, né, de professores, caso já tenham falecido, podem consultar quanto o professor teria de direito desses precatórios. Muitos municípios já pagaram esses precatórios fruto dessa luta, né, do deputado Fernando Rodolfo. Eu vi que o senhor esteve no final do ano, no começo desse ano, em outros municípios. Esteve, inclusive, com o Gercinho Filho, né, visitando alguns municípios. Como é que é esse trabalho para garantir o pagamento desses precatórios do Fundef? Olha, Fundef. Essa luta é muito antiga, né? Resumindo aqui, quem é professor entende o que eu vou falar. Entre 97 e 2006... O Fundef foi criado em 96, passou a vigorar a partir de 97 e foi até 2006. Em 2007 já veio o Fundeb. Naquele período de tempo, o governo federal mandou um recurso a menor do que deveria mandar para as prefeituras. Para financiar a educação, o governo mandou um dinheiro para cada prefeitura. Sim. Então ele errou a conta. Vamos lá, um exemplo. Ao invés de mandar para Garanhuns R$10 milhões, naquele período de 10 anos, ele mandou 6. Ficou um déficit aí de 4. Só que só vieram perceber esse erro anos depois. Quando esse erro foi percebido, as prefeituras entraram na justiça, todas elas, contra a União. E aí agora, muitas já ganharam a causa na justiça. E onde é que entra o professor nisso? O professor é o seguinte, o dinheiro que o governo federal manda para a prefeitura, pelo menos a lei dizia naquela época, que pelo menos 60% daquele dinheiro tinha que ser utilizado para pagar a folha, para pagar o salário do professor. É a famosa 60-40, né? Quando atingia a folha, já pagou a folha, ainda sobrou desses 60%, o prefeito tinha que ratear com eles. Mas não poderia usar para outra coisa, senão para pagar professor.
Então, quando as prefeituras ganharam na justiça, e aí começaram a receber aquela diferença que não foi depositada na época e corrigida, nós entendemos que o professor também tinha direito. Verdade. Mas aí veio o TCU e disse, não, o professor não tem direito. Mas o TCU é um órgão de assessoramento do Congresso Nacional. O TCU, ele não é um tribunal de justiça. Entendo. Ele só apenas fez uma interpretação. É um órgão consultor, né? A gente pode Ele dizer. fez uma interpretação. Por quê? Porque não tinha uma lei que falasse sobre precatório do Fundef. O que é um precatório? É um dinheiro que, quando alguém está ali devendo, você entra na justiça, né? A justiça condena a prefeitura a pagar, aquilo ali é um precatório. Então, nesse caso, foi o inverso. A prefeitura entrou contra a União foi condenada a pagar, isso chama-se precatório. Por isso que precatório do Fundef, porque tinha a ver com o Fundef. Aí a gente começou uma luta grande, resumindo aqui, para fazer uma lei em Brasília e dizer, olha, precatório do Fundef tem que ser aplicado da mesma forma como era na origem. Ou seja, o professor tem que ter os 60%. Em dezembro de 2021, conseguimos não só uma lei ordinária, mas a gente mudou a Constituição. Hoje é uma emenda constitucional, está na Constituição, graças à nossa luta, e todo mundo sabe disso. Sim. Né, o direito do professor receber, e milhares de professores já receberam. Outros tantos ainda não receberam, porque simplesmente a prefeitura ainda também não recebeu esse dinheiro. Sim. Se o prefeito recebeu antes de 2021 e não pagou ao professor, infelizmente ele está amparado naquele acordo, naquela decisão do TCU. Ele não tinha obrigação de pagar. A obrigação de pagar veio a partir de dezembro de 2021. Então é uma luta, a gente pode dizer que essa luta dos precatórios do Fundef e também a duplicação da BR-423 são lutas de Fernando Rodolfo. A história está aí para fazer justiça. Isso. Né? Eu não estou falando aqui nesse podcast nada que eu não possa provar. Perfeito. Quem segue meu mandato, quem acompanha a nossa luta, sabe o beabá todinho da história como é. Uhum. Né? Em 2019, vamos voltar lá atrás, em 2019, você que está me assistindo aí, ouviu algum deputado federal falar na duplicação da BR-423 além de mim? Não acredito. Ninguém. Ninguém falava, porque ninguém acreditava que essa obra fosse sair. Ninguém acreditava. Só quem acreditava era eu. E aí comecei o trabalho. Depois que eles viram a coisa evoluir, aí começou a aparecer um aqui, outro ali. Normal, eu quero que venham todos. Quanto mais deputado envolvido nisso, melhor. A gente tem a segunda etapa, né? Pois é. Quando veio o precatório do Fundef, chegou um deputado para mim e disse, tu tá perdendo teu tempo e vai perder teu mandato. Porque você está brigando por uma coisa que não vai acontecer. Essa casa não vai aprovar o precatório do Fundef. Porque os prefeitos não querem repassar dinheiro para professor. E eu disse, eu acredito. Estou aqui porque eu acredito nessa causa. E vou até o fim. Tá aí. O mesmo deputado depois vai me parabenizar. Tá vendo que coisa boa? Parabéns. Então, E assim, muitos professores ou muitos herdeiros receberam os valores que lhes são de justiça, né? Vamos fazer mais um intervalo? Vamos lá? A gente vai fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já com o deputado federal Fernando Rodolfo. Agora nós vamos falar sobre 2026, já sobre eleições, sobre disputas. É só um minutinho. Você também quer saber? Consórcio Ademicon é crédito para compra de bens ou é investimento? Para o Rodrigo, que planeja trocar a frota da empresa, é investimento. Tá feliz, Rodrigo? Lógico, Tadeu. Boa. E olha os pombinhos ali. Com a contemplação, o Marcos e a Cris vão fazer a festa de casamento este ano. Para eles, é crédito. Dá para dizer que é crédito e investimento. Consórcio Ademicon, lógico que dá, porque é especialista em consórcio. As principais notícias de Garanhuns, do Agreste e de Pernambuco, além das pautas nacionais que fazem a diferença em sua vida, você confere no blog do Carlos Eugênio. Acesse blogdocarloseugênio.com.br em qualquer hora e fique bem informado. Acesse também o Instagram, blog Carlos Eugênio, blogdocarloseugênio.com.br. O Agreste se informa aqui. Em todo
todo lugar o pessoal quer saber. Consórcio Ademicon é crédito para compra de bens ou é investimento? Olha ali o Marcelo investindo com 2 cotas para fazer a aposentadoria imobiliária dele. Vai dar para viver de renda? É lógico que dá. Aqui... É pra Maria, que vai fazer a viagem da vida dela. Boa! Aqui é crédito. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Consórcio Ademicon, lógico que dá, porque é especialista em consórcio. Carlos Eugênio. De volta no Conversando com o Carlos Eugênio, dando sequência, entrevistando o deputado federal Fernando Rodolfo. A gente que no último bloco a gente falou sobre precatórios do Fundef, falou sobre destinação de emendas, de recursos, de equipamentos para os municípios, UTI neonatal, lá do Hospital Palmira Salles. E agora nós vamos falar sobre política, né? Vamos falar sobre 2026. Como muitos dizem, até o próprio Gersinho diz, 2026 é bem ali, né? Então chegou. Deputado, ano que vem a gente vai ter eleições, né? A oposição ao governo Lula, da qual o senhor faz parte, e é liderada pelo ex-presidente Bolsonaro, vai conseguir voltar ao poder? Eu acredito muito que o país vai fazer justiça nas urnas a tudo isso que está acontecendo, né? Nós estamos vendo aí uma crise econômica, uma crise dissimulada, né? Uma crise silenciosa, mas que está chegando no bolso do brasileiro. Na ponta, né? Tá difícil de comprar café, de comprar ovo, a picanha é uma ilusão, não se fala. Quer dizer, estou dando aqui só apenas alguns exemplos de como está hoje a situação do brasileiro. Até quem é eleitor de Lula reconhece que o governo Lula 3 está muito diferente do que foi o Lula 1 e Lula 2. Né? Esse é o pior governo da história do PT no poder. E a gente acompanha isso com muita tristeza, por isso que defendemos o Fora Lula, e eu não tenho dúvidas de que esse Fora Lula vai acontecer no voto, né, em 2026, porque o povo vai reconhecer que o Brasil precisa olhar para frente e não ficar olhando para o retrovisor, reelegendo alguém que já provou que não tem mais capacidade sequer mental, né, de governar. Porque o que Lula está fazendo todo dia diz uma besteira atrás da outra, né, são coisas assim que até eu tenho vergonha até de falar. Sim. Nessas frases, nessas colocações que ele tem dito nos eventos por onde participa. E aqui no estado, deputado, a gente vê uma disputa hoje que a governadora Raquel Lira e o prefeito do Recife, João Campos. O senhor já definiu, já conseguiu definir com quem o senhor vai ficar ou ainda é cedo? Olha, entre Raquel e João, eu sou Raquel, não tenho a menor dúvida disso. Sim. Né? Tenho uma excelente relação com a governadora. Estivemos juntos sábado em Garanhuns, na posse da CODEAN. Tivemos a oportunidade de conversar ali rapidamente sobre algumas demandas do Agreste. Pontuei para ela a questão do IML, pontuei para ela a necessidade urgente do Hospital Mestre Dominguinhos, pontuei para ela a necessidade também urgente de melhorias no Hospital do Moura, que é um hospital já antigo, com estrutura defasada. A gente precisa melhorar ali a infraestrutura, precisa melhorar o quadro de pessoal, precisa atender melhor as pessoas. Pontuei tudo isso para ela. Uma governadora como Raquel, ela tem 184 problemas todo dia para resolver. Certo. Cada cidade de Pernambuco tem um problema. Então, se a gente não levar, nós que somos eleitos pelo povo e conhecedores dos problemas locais, se a gente não levar esses problemas a quem de direito, ou seja, a ela como governadora, ela não vai tomar conhecimento. Então, a gente tem que ter uma conversa franca. E foi isso que eu tive com ela, essa conversa franca. Não é? Falei da necessidade, porque não é só isso. Falei aqui de hospital, de IML, mas a gente tem um problema de abastecimento d'água. A gente tem um problema aqui na agropecuária, né? A cultura do café é praticamente dizimada. A gente precisa dar uma renovada, uma reforçada na bacia leiteira. Tudo isso significa rendas, tudo isso significa investimento na economia da cidade. A gente precisa olhar e para Garanhuns com esses olhos, e ela tem muita consciência disso. Sair dessa conversa muito confiante de que nós teremos resultados. Deputado, o senhor vem trabalhando, eu até em off estava lhe dizendo, né? Tem muitas ações que até eu mesmo, como profissional de imprensa, desconhecia, né?
vai fazer uma pesquisa e aí vai vendo essas ações do deputado Fernando Rodolfo. O senhor vem de 2 eleições consecutivas vencidas de deputado federal. Para o ano que vem, o senhor vai tentar mais uma vez, mais um mandato na Câmara Federal? Vê só, Carlos, eu trabalhei muito nesse primeiro mandato e também no segundo e acabei focando muito nas entregas, mas a gente pecou, né? Foi um erro do nosso mandato não ter investido tanto em comunicação. Um profissional de mídia que não fez mídia, né? É igual um médico, né? O médico, ele quando precisa fazer uma cirurgia, ele é um cara muito mais exigente do que qualquer outro paciente, porque ele entende daquilo. Isso. Então a gente foi, né, tendo essa dificuldade ali e eu sou muito perfeccionista naquilo que eu faço. A gente acabou deixando um pouco de lado essa coisa da comunicação e foquei mais nas entregas. Mas quando eu percebo que as pessoas às vezes desconhecem as ações, são ações importantes no nosso mandato. Essa luta pela duplicação, né? Muita gente não sabe, né? Os bastidores, aí vem um outdoor, acha que... outdoor, o único deputado que colocou recursos para a duplicação. Eu né? digo, sem sombra de dúvidas, eu sou o deputado federal dos 25 que mais trabalha pelo Agreste de Pernambuco, não tem outro. Sei. Não tem outro. Eu desafio qualquer um da bancada de Pernambuco a dizer que colocou R$1 a mais do que eu na região do Agreste. Não tem outro. E comprova isso, né? Com certeza. Não tem outro. Pode dizer o nome que for. Não colocou R$1 a mais do que eu no Agreste Meridional. Entendo. Não tem. Então o senhor, ancorado nesse trabalho que o senhor vem fazendo, nessas entregas, nos compromissos que estão sendo firmados agora, o senhor vem firme para 2026 tentar um novo mandato de deputado federal? Olha, 2025 é um ano de muito desafio para mim. A gente vai fazer as entregas que ainda não foram feitas. A gente vai chamar o Agreste à responsabilidade de eleger quem é daqui e não quem é de fora. E tenho muita confiança de que a nossa base, fora aqui do Agreste, está muito sólida também. Apesar de ser daqui e focar muito aqui, mas eu tenho ações no Sertão. Eu tenho ações na Mata Sul. Eu tenho ações na Mata Norte. Eu tenho ações na região metropolitana. Sei. E hoje nós temos lideranças em todos esses lugares. Você não vai ver no meu Instagram, por exemplo, eu dizendo fulaninho de tal cidade me apoia. Sim. É uma questão estratégica, né? As pessoas isso é irrelevante para quem nos segue, quem me apoia ou quem deixa de apoiar. O que é relevante para as pessoas é o trabalho que está sendo feito. Inviabiliza a cooptação, né? Exatamente. Dificulta a cooptação, né? Claro, porque infelizmente nesse jogo que a gente está, existe isso. Você anuncia que fulano de tal está te apoiando, no outro dia chega o cara lá e vai atrás. Verdade. Você luta tanto para ter aquele voto, né? E quando divulga, vem outro deputado por trás. Infelizmente tem isso. Eu não faço, eu sou um cara muito ético, né? Mas já fui vítima e aprendi. A gente aprende, né? com o dia a dia. É verdade. Né? Eu não faço mais. Mas tranquilizo todo mundo que vota em mim, que gosta do nosso mandato. Nós estamos muito bem alinhados, afiados para a reeleição em 2026. Serei candidato à reeleição. Em 2026 a gente vai fazer essa prestação de contas, porque a campanha, Carlos, ela é feita todo dia. Isso. Né? Aqueles 45 dias ali que antecedem o dia da eleição é mais para você fazer uma rememorar, para você relembrar as pessoas. E fixar um número, Fixar um número. Porque não adianta fazer mágica em 45 dias, ninguém ganha, ninguém faz mágica. Eleição você ganha no dia a dia. Isso. Né? Eu disputei, e cada eleição, essa máxima, a cada ano que passa, eu vejo isso com muito mais certeza. Cada eleição tem uma história diferente. Eu ganhei em 2018, foi um momento. Eu ganhei em 2022, foi outro momento. As pessoas disseram, em 2018, primeiro me chamavam de doido. Né? Eles são doidos, não vai ganhar nunca, não tem a menor chance. Ganhei. Aí disseram, foi sorte. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Deputado de um mandato só. Teve alguém aqui que dizia que era deputado bananeiro. Acho que bananeiro só dá um cacho, né? Deputado bananeiro. E o bom é que eu calei a boca de todos eles. Ganhei de novo. E ganhei com mais voto ainda do que foi a primeira. Né? E aí aquela turma que ficava, deputado de um mandato só, calou. Esse povo não existe mais. E para os que apostam que não vem um terceiro mandato, o trabalho está sendo feito. Está sendo feito, estou muito tranquilo. Se vem ou se não vem, é o povo que vai dizer. Perfeito. Né? Mas eu estou muito certo
de que a justiça será feita nas urnas e de que o povo haverá de reconhecer todo esse esforço, todo esse trabalho que a gente está fazendo. E vamos corrigir o erro da comunicação. 2025 vai ser o ano da comunicação do nosso mandato. Certo. Deputado, o senhor firmou uma parceria com o Gersinho Filho. Estão juntos, né, trabalhando. Ele, inclusive, é seu atual secretário parlamentar, Isso. né? Ao seu lado, eu já vi Gersinho participando de reuniões em diversas cidades, tratando da questão dos precatórios, entregando tratores, né? Inclusive, no último sábado, vocês estiveram juntos, né, nessa entrega em Garanhuns, estiveram em Miracica, aí de Miracica foram a Compesa para tratar do assunto de Miracica. Enfim, essa parceria sinaliza que nós vamos ter uma dobradinha. Vamos, sim, né? eu estou muito certo disso. Fernando Rodolfo Federal, Gersinho Filho estadual. Estadual. Vê só, eu gosto de falar de política analisando números. Sim. Né? Política é uma ciência exata, né? A gente fala de números. Se você analisar a votação que eu tive em 2022 aqui, mais a votação de Gersinho, há um indicativo forte de que o povo de Garanhuns vota em quem é da terra, prefere votar em quem é da terra. Ele, a Magda, que foi candidata também, e o Tiago Paes, que também foi candidato, se você somar tudo, a gente dá de lapada no candidato de fora. Né? Então, eu falei esses nomes que foram os nomes que disputaram a eleição de deputado federal em 2022. Gersinho é um cara maduro, é um cara experiente. Ele entendeu que não adiantava disputar o mandato de deputado federal porque o momento não era o ideal ainda, né, para se chegar a federal. Mas ele reconheceu que pode contribuir muito com Garanhuns na Assembleia Legislativa. Então vai ser candidato a deputado estadual, terá todo o meu apoio, nós vamos dobrar aqui, dobrar eu federal e ele estadual, e eu tenho muita confiança de que eu em Brasília e Gersinho na Assembleia, Garanhuns vai ganhar muito com isso. Né? Porque você vai ter 2 deputados, a despeito até dos outros deputados da região, e dos outros candidatos também de Garanhuns, que terão a oportunidade também de se eleger ou não, mas terão a oportunidade de fazer esse debate nas ruas. A gente precisa fechar a porta para forasteiro. Né? O voto de Garanhuns tem que ficar em Garanhuns. Garanhuns tem um deputado federal. Sim. Garanhuns tem um deputado que conhece a cidade, que conhece as suas necessidades, os seus problemas. Né? Eu não vejo razão para ser diferente o cenário político em Garanhuns em 2026. Então, estou junto com o Gersinho, aposto nessa eleição dele. Né? Ele vai ser um cara muito bem votado aqui e nós estamos ajudando a consolidar essa candidatura, essa pré-candidatura dele na região do Agreste. Gersinho não vai ser votado só aqui. Ele vai ser votado também por pessoas que votam em mim fora de Garanhuns. Né? Então, é um projeto que tem fundamento e estou muito otimista com essa dobradinha em 2026. Deputado, a gente chegou ao final do nosso podcast e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né? Finalizasse, já lhe agradecendo pela participação, mas que o senhor deixasse uma mensagem para a população de Garanhuns e para a população do Agreste Meridional, que é a nossa abrangência, a nossa audiência. Olha, Carlos, eu digo sempre o seguinte, que nada resiste ao trabalho. Eu sou um cara que vem de baixo. Você me conhece, não é de hoje. Isso. Você não me conhece depois que eu virei deputado, você me conhece de bem antes. E assim como muita gente que está nos assistindo aqui conhece a minha história. Né? Garanhuns é uma cidade que tem uma meia dúzia de gente que se acham os donos do poder, que se acham os poderosos e que não aceitam pessoas como eu, que vêm de baixo, chegar onde eu cheguei. Né? Mas se eu fosse olhar para essas pessoas, eu teria desistido até de ser candidato. Né? Elas não me importam, não me importo com essas pessoas. Né? Eu me importo de trabalhar para quem acredita no nosso mandato. Isso. Então eu digo a você que é de Garanhuns, a você que é do Agreste, analise o nosso mandato, nos sigam nas redes sociais, pesquise sobre mim e você vai ver que é um voto limpo, é um voto de trabalho.
né? A hora de falar de voto é lá na frente, mas eu estou fazendo uma prestação de contas daqueles que já votaram em mim. E isso eu posso fazer todo dia, né? Se você votou em mim em 2018, em 2022, analise o nosso mandato. Nada resiste ao trabalho. E eu tenho trabalhado muito. Eu tenho trabalhado para superar os desafios. Eu tenho trabalhado para devolver a Garanhuns o protagonismo que ela perdeu ao longo dos anos. Eu não posso esquecer que Garanhuns estava sem deputado desde 1990 e que Garanhuns é a mãe de toda essa região do Agreste. Quando a gente trabalha pelo Agreste, a gente está trabalhando por Garanhuns também. Isso mesmo. A minha mensagem é muito clara nesse sentido, né? O voto é um exercício da plena consciência. Você tem que votar consciente, sem emoção. E votar porque você acredita em quem você está votando. Perfeito. Porque você analisa em quem você está votando. Então, o sentido do mandato é esse, né? Você trabalhar, ter essa comunicação direta com as pessoas e seguir, né, muito confiante, sobretudo em Deus. Porque tudo que aconteceu na minha vida até hoje é porque foi permissão de Deus. Se eu me candidatei em 2018 e ganhei a eleição, foi porque Deus permitiu. Isso. Se eu me reelegi em 2022, foi porque Deus permitiu. Se eu estou de pé até aqui, é porque até aqui Deus tem nos ajudado. Amém. Deputado, muito obrigado. Esse foi o Conversando com o Carlos Eugênio, com o deputado federal Fernando Rodolfo. Semana que vem a gente tem aquela pausa, né, do carnaval, mas após o carnaval, o Conversando com o Carlos Eugênio volta. Muito obrigado por sua audiência e que Deus continue nos abençoando.